Galera, a série do Loki finalmente estreou. Teve choro pra cá, perseguição pra lá, mas você pegou todos os detalhes desse primeiro episódio? Confere aqui que eu vou te contar tudo sobre isso. Salve guys, eu sou o Elite para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre o primeiro episódio da série do Loki. Mas não seja o primeiro não, então já deixa o like aqui embaixo no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar mais sobre o mundo geek e o mundo nerd e também compartilha para poder ajudar a máquina a rodar e para mais pessoas também ficarem sabendo do canal, beleza? Então vambora pro vídeo. Bom galera, a série do Loki finalmente estreou e eu posso dizer que sim, essa com certeza é a série mais aguardada do MCU até agora, né? Eu sei que WandaVision também é um sucesso, mas Loki com certeza tá no mesmo hype ou acima dessa série. Muitos que digam também que esse foi o melhor começo das séries do Disney Plus, da Marvel e tudo mais. Assim, isso é questionável, mas sim, eu posso dizer que a série do Loki é a que estava mais hypada para poder começar, principalmente porque o Loki morreu nos últimos filmes e tudo mais, então a gente quer saber o que vai acontecer com esse Loki aqui. Bom, mas ela já começa do ponto onde a gente ficou mais confuso, né? Eu não sei se vocês lembram, mas lá no Vingadores Ultimato, quando o Tony Stark vai atrás da Joia do Espaço, que tava no Tesseract, que também tava lá em Nova York, depois da invasão do Loki, lá do primeiro Vingadores. Sim, os Vingadores vão atrás da Joia do Espaço pela viagem do tempo e tudo mais, tudo que aconteceu lá no Ultimato, mas eles não conseguem pegar essa joia que tá lá em Nova York não, tá? O Tony acabou perdendo ela e parou na mão de quem, né? Parou na mão de quem, né? Do nosso deus da mentira favorito, que usou a joia pra viajar pra alguma terra desconhecida, que até agora eu não faço ideia se é ou a Terra no passado ou um outro planeta que ele viajou e tudo mais. Mas ele conseguiu escapar das mãos do Tony Stark, mas não foi tão bom assim, né? Ele acabou sendo preso e parado pela TVA, ou Time Variance Authority, que é basicamente a corporação responsável por manter a ordem na linha do tempo e tudo mais. Basicamente eles são a autoridade de variância temporal, eles controlam as variantes e tudo mais que dá no espaço-tempo por causa daquelas viagens. Sempre que tem aquele paradoxo de viagem no tempo que a gente já começa a ficar confuso, é eles que vão lá e resolvem a cagada dos outros. Mas eu já vou explicar o que é em si a TVA. E em si, o Loki foi preso nesse momento. Inclusive eles mostram um poder bem legal, que é uma espécie de reset da linha do tempo, né? Aquela linha do tempo que o Loki foi e tudo mais, eles resetaram pra basicamente consertar a cagada que ele fez. Mas o Loki é preso e tá sendo levado pro julgamento dele. Ele vai lá e passa por várias burocracias, coisa chata pra caramba e os caramba, que sempre passa para poder ser julgado, né, como preso. E depois disso ele pega a famosa senha, que todo mundo que já foi num hospital público já pegou. Ele pega a famosa senha e é aí que a gente é apresentados ao que é a própria TVA em si, pelo mascotinho da TVA que explica pra gente. Bom, mas basicamente a TVA, ela foi criada pelos Senhores do Tempo, que são certas entidades do tempo e tudo mais, para poder impedir que uma outra guerra no multiverso acontecesse. Ou seja, a gente já tem uma ideia que alguém voltou no tempo, fez alguma cagada e teve uma guerra multiversal em escala gigantesca, e depois disso eles tiveram que ficar responsável pelas cagadas feitas no tempo pelos outros. Mas em si o que acontece é, a TVA tem o papel de capturar as pessoas que desviaram do seu fluxo de tempo original, ou seja, o seu fluxo original de tempo é para ir para frente, mas você vai para direita, e se você fez isso, a TVA vai te caçar para poder corrigir o seu erro no fluxo temporal e tudo mais. E basicamente o que eles fazem é arrumar a bagunça dos outros que eles fizeram e julgar essas pessoas como eles bem entenderam, ou seja, eles são resumidamente uma polícia do tempo. Eles dão fiscalização pra quem vai passar e tudo mais. Só não espero que não sejam tão corruptos, mas depois de tudo isso, Loki vai pra julgamento, onde muito provavelmente ele seria preso ou morto pelos crimes que ele cometeu. Mas depois disso, a gente é apresentado ao Sr. Mobius, que é basicamente um agente da TVA que tá procurando por um criminoso que vem dando muito trabalho, causando diversos incidentes na linha do tempo e tudo mais. Ele volta no tempo, mata não sei quem, depois avança e faz isso e faz aquilo, enfim. Ele tá causando uma grande bagunça na linha do tempo e eles têm que arrumar essa porcaria logo, né? E depois de toda essa confusão, o Loki vai pra uma salinha pra poder conversar com ele e
Basicamente é aquelas salinhas onde o detetive da polícia interroga um criminoso, um suspeito e tudo mais. Só faltou uma luzinha balançando no teto e tudo mais, né? Mas enfim, o Mobius apresenta pro Loki uma das coisas que com certeza deve ter deixado o seu coração bem doído, né? Ele apresenta pro Loki a versão de tudo que teria acontecido com ele caso ele realmente tivesse sido preso lá em Nova York e não tivesse pego o Tesseract, né? Desde a morte da mãe dele, lá nos filmes do Thor e tudo mais, até a morte dele mesmo pelo Thanos lá no Guerra Infinita, né? Mas antes de ver essa parte final da morte e tudo mais, o Loki ele conseguiu fugir e fazer a festa lá na organização. Ele conseguiu achar até mesmo algumas joias do infinito que pelo menos não servem pra nada. Vou ser sincero com vocês aqui, o Tony Stark teve que ser... Tony Stark teve gente que se matar pra poder pegar a joia do infinito e o cara usa como apoiador de papel, peso de papel, enfim. Meu Deus do céu. Mas depois de tudo isso, depois de toda essa bagunça e tudo mais, o Loki volta pra salinha e vê o fim dele pelo que iria acontecer naquela linha temporal correta, né? Que é muito comovente também, com certeza eu sei que deixou o seu coração bem fadigadinho, mas enfim. Ele decide se acalmar e entender toda a situação, né? Lógico que todo mundo se perguntou nesse momento agora, inclusive ele se perguntou se os Vingadores eram ou não eram culpados também de toda a alteração e viagem no tempo que eles fizeram. Mas basicamente, pelo que foi explicado pela juíza que julgou o Loki, ela disse que aquele fluxo temporal, aquela linha temporal, era correta e que a viagem no tempo deveria ter acontecido sim, que era o que deveria ter acontecido. Eles viajarem no tempo e tudo mais para poder pegar as joias do infinito. Ou seja, os Vingadores eles não são culpados de tudo que aconteceu lá no Ultimato. Era para ter acontecido, e enfim, ficou por isso mesmo, né? Mas o Loki foi um erro. Não deveria ter acontecido deles perderem o Tesseract lá em Nova York e o Loki ter escapado. Mas o Mobius conta pra ele o que essa variante estava causando e quem era essa variante. Bom, basicamente ela estava alterando a linha do tempo, matando alguns agentes da TVA e matando outras pessoas ao longo do tempo e tudo mais. Basicamente, me parece ser um plano maior de tudo isso e toda essa situação. Mas a gente é apresentado, de fato, a quem é a variante que está causando todo esse problema. Que é o próprio Loki que estava causando toda essa bagunça em toda a linha do tempo. Ou seja, o Loki é muito provavelmente o vilão da própria série, ou não. Mas as minhas teorias são de que, muito provavelmente, deve ser uma outra pessoa, um outro ser, o Kang e tudo mais, qualquer outra pessoa, causando toda essa situação, ou para poder culpar o Loki, ou para poder atrair o Loki, para poder resolver essa situação toda aí e causar um outro problema no fluxo temporal, enfim. Essa situação a gente ainda vai ser explicado, até porque esse é só o primeiro episódio da série, né? Mas, pessoal, a gente também tem que ficar de olho numa coisa. Pelo que foi citado, essas guerras multiversais e tudo mais podem dar um baita de um prejuízo. Eu, pelo menos até agora, fico atento a uma possível ligação ao próximo Vingadores e essa nova fase da Marvel. Ou seja, com certeza essas séries da Wanda e do Loki vão ter um grande impacto nessa fase 4 da Marvel que tá vindo aí com o Quarteto Fantástico, que inclusive eu espero muito que pelo menos tenha uma breve aparição ou uma citação em alguma das séries no MCU, no Disney Plus, porque pelo amor de Deus eu tô muito ansioso para poder ver o Quarteto Fantástico nos cinemas da Marvel, da Disney, enfim. Mas a gente tem que esperar para ver tudo isso, até porque essa próxima ameaça da série do Loki, eu, na minha opinião, acho que vai ser ou Mephisto ou Kang. Mas a gente tem que ficar por dentro de tudo isso e ficar de olho, até porque com certeza esse vai ser um dos maiores vilões já apresentados no MCU até agora. Então vamos ficar de olho, principalmente para ver o que ele tá causando nessa linha do tempo e qual é o plano dele em relação ao Loki e a própria alteração no tempo. Mas depois disso, o próprio Loki decide aceitar a proposta do Mobius e trabalhar com a TVA para poder caçar essa variante. Ou seja, o Loki começa uma caçada contra si mesmo. Mas o que você achou desse primeiro episódio aqui?
Comenta aqui embaixo, aproveita também e se inscreve no canal para ficar por dentro de mais coisas sobre o mundo nerd. E se você também tá afim de desenhar os seus personagens favoritos, mesmo sem ter nenhum dom, entra no link aqui embaixo da descrição, beleza? Então, muito obrigado e até breve. Valeu!